Pronto, Olá, começou. boa noite, Olá, boa noite, tudo bem, Ana? tudo bem? Eu vou começar me apresentando, porque você me conhece, mas muita gente que me conhece, né? Conheço há muito tempo. Então, meu nome é Euna, né? Tenho 37 anos, sou mulher, né? Esposa, mãe, e também profissional de psicologia. E desempenhamos na vida diversos papéis, né? Papéis esses que têm um impacto sobre a gente, sobre como nos sentimos, né? E como vamos sendo afetados, né? Afetados, muitas vezes as pessoas avaliam que ser afetado é sempre negativamente, mas não é. Sim, Os afetos, tanto ditos positivos quanto negativos, eles têm um impacto sobre como a gente se sente, seja sim, qual. E todos eles também têm seu nível de importância, né? Precisamos reconhecer e validar. sim. E pensando nessa questão, foi criado, né, o grupo das divas que correm Ah, aqui no sim. Féria. Eu vi lá o que vocês postaram no Instagram, achei muito legal. Pronto. É um grupo de mulheres que se juntaram com o objetivo unicamente de praticar atividade física. Unicamente não, né? Porque é um objetivo muito grande, né? Tem uma função muito importante na vida das pessoas que se propõem a se engajar nesse grupo. E aí, Uhum. penso nisso, na junção dessas mulheres para falar, para dar a devida atenção a si mesma, né? Foi se criado esse espaço de conexão, de troca, de vínculo, que cumpre o papel, eu acredito que acaba sendo social também, Com toda porque certeza. a medida que você lança nas redes sociais tem um impacto sobre os outros, né? E Uhum. por isso, Mulher, Movimento e Saúde Mental, né, que é a chamada da nossa entrevista de hoje. E aí, como eu sei que você tem um engajamento com a atividade física, com o É. esporte, aí pensei em estar fazendo essa entrevista com você hoje, né? Eu adorei o convite, vou apresentar também. Eu sou Isabela, sou profissional de gestão de projetos de TI. Não sei se pode falar, mas nós somos primas, então a gente se conhece desde a infância, a gente cresceu juntas, e a gente acompanhou muita jornada uma da outra. Não sou mãe, por escolha, não sou esposa por escolha também, mas sou uma mulher e lidero várias equipes, e ser mulher também tem todos os papéis de liderança e de maternar, né? É materno de outras formas e lidera de outras formas, enquanto você tem a oportunidade de liderar um lar, cuidar de crianças, eu cuido das minhas equipes, cuido de um gato, e são papéis diferentes, mas acho que são têm o mesmo nível de complexidade, assim, né? E vim falar do esporte, que minha mãe é professora de educação física, e isso influenciou muito no gosto pelo esporte, porque eu e minha irmã fomos estimuladas desde pequena, né, a praticar esporte, mas eu gosto, assim, eu gosto muito. Então, já fiz natação, já dancei, fiz muito tempo de dança de salão, e a vida me levou para o karatê. E a idade para musculação. Porque hoje eu tenho 39 anos e a gente começa a sentir dor, a gente começa a se preparar, mas não foi por isso que eu comecei a fazer musculação. Você já me mandou as perguntas, mas vamos falar. Inicialmente, outro problema, outra situação é que eu tenho transtorno de ansiedade generalizado. Uhum. E eu acho que isso vai ser importante para o longo da conversa e vai impactar sobre o que a gente vai conversar aqui hoje. Também participo de alguns coletivos, porque eu moro aqui em Belo Horizonte sozinha e tenho essa necessidade de socializar, porque eu estou longe da minha família, não tenho parente aqui, tenho amigos que foram colegas de faculdade que me trouxeram até aqui, mas sou solteira, sem filhos, então eu precisava socializar. Então, eu busquei muito na dança de salão, no forró, e em outros grupos de socialização, faço crochê, tricô também, e procurei uma luta coletiva, né? Procurei um esporte coletivo,
para socializar. Não foi por isso, mas foi o que me levou a isso. Eu busquei a. Hoje eu faço karatê há 4 anos, e eu busquei por causa de defesa pessoal, no caso. Uhum. Comecei a fazer por causa de defesa pessoal, achei a necessidade. E fui me apaixonando pela cultura do karatê. E lá eu fiz grandes amigos e hoje eu não faço mais por causa da necessidade da proteção. Hoje eu faço porque eu criei uma rede de amigos, reverbera diretamente na minha vida pessoal, tanto hoje eu tenho uma mente mais calma, hoje eu sou mais paciente, socializo melhor e tenho menos medo de enfrentar a vida. Mas eu acho que isso vai rolar durante a entrevista, né? Vamos lá. Eu vou começar, né, com a Aham, primeira pergunta, porque você, na sua fala, já entrou um pouco nas questões noção. que foram feitas. Uhum. Como você descreveria a sensação que o exercício físico proporciona para a sua mente, comparada quando você não está se movimentando, quando você não pratica, né, uma atividade física? Como é que você se percebe? Atualmente, eu tô com o pé quebrado, acidentei na musculação. E tem 15 dias que eu tô parada. E o corpo pede o exercício. Meu corpo hoje, eu tava numa prática de 6 a 7 vezes por semana. E o corpo pede. Assim, eu me sinto muito bem. Às vezes eu vou com preguiça, às vezes eu vou, poxa, hoje eu não tô afim. Mas durante o exercício, você já vai se animando. Lembra do resultado, porque fui dando resultado de mudança de humor, de dormir melhor, de conseguir me concentrar melhor na atividade e fui fortalecendo o corpo e emagreci. Dei emagrecida nos últimos 6 meses. Eu fiz até um comparativo, depois eu mando para vocês. Do antes e do depois, foi um pouco de dieta, um pouco de exercício, não foi é, com grandes sacrifícios, mas mudei muito o corpo nos últimos 6 meses. Então, durante o exercício, eu vou me animando, vou me preparando e vou organizando. Eu gosto de fazer no início da manhã. Eu vou organizando o meu dia. Então, eu já chego em casa já animada, já chego animada para começar, para trabalhar. Eu trabalho de home office também, então é importante eu sair de casa todos os dias para socializar, porque depois do home office, depois da pandemia, eu senti uma dificuldade na socialização. Então, é uma forma de eu me forçar. Hoje, já fui obrigada e arrastada várias vezes. Hoje não, hoje eu vou com prazer para academia e já conheço todo mundo e crio rotinas para que seja gostoso ir para academia. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ouvir audiobook enquanto eu treino. Então, é uma coisa de conciliar duas atividades ao mesmo tempo. Eu gosto muito de ler livro, mas não tenho tempo. Eu aproveito o momento na academia para ler livro, para ouvir uma música legal, às vezes até uma música mais para desacelerar quando eu estou com a cabeça muito acelerada. Então, faz toda a diferença para mim na qualidade do sono, na rotina do trabalho e na socialização quando eu estou fazendo exercício físico. Faz toda a diferença. Ótimo. E as percepções que você tem acerca do efeito da atividade física sobre você, sobre o seu corpo, sobre o seu sono, a qualidade de vida, são é, extremamente pertinentes, né? E, Porque é e uma tem, forma desculpa te de interromper, pode falar. motivar outras pessoas, pode falar. E tem outra coisa que é muito importante. Com 1 ano de frequência assídua no karatê, eu comecei a fazer exercício físico 2 vezes por semana. Depois por três, que foi o karatê primeiro. E aí, para fortalecer meu corpo para o karatê, eu comecei a fazer musculação. E com um Uhum. ano de karatê, tem 4 anos que eu faço karatê, e com 1 ano de karatê, eu parei de tomar medicação. Eu tomava medicação tarja preta, eu não conseguia dormir, tinha dificuldade, por causa do transtorno de ansiedade, né, generalizado. Então, eu fui, gradualmente, minha medicação para a ansiedade foi diminuindo, e depois recebi alta, e depois ficou só para o sono. E com 1 ano de exercício, eu não tomava nenhum dos dois, nem isso, nem o regulador de humor, nem o para dormir. Então, assim, fez toda a diferença na minha vida, e por isso que eu não tenho mais vontade de parar, porque eu prefiro malhar todos os dias do que tomar medicação, do que estar medicada, porque eu não gostava da sensação da medicação. Assim, eu sabia que eu precisava dela para conseguir organizar, né, meu corpo, para conseguir fazer minhas atividades normais, porque eu não estava conseguindo, mas hoje eu faço de tudo para não voltar.
e de forma natural e de uma forma que beneficia muito mais meu corpo do que a medicação. A medicação foi uma muleta, ainda bem que ela existe e me ajudou, mas eu faço de tudo para não voltar para ela de novo. Então, faço terapia e faço exercício físico com frequência. Perfeito, perfeito. Segunda pergunta, Isabela, que é: existe algum tipo de exercício ou modalidade que você sente que funciona melhor para acalmar, animar, organizar os seus pensamentos? Qual e por quê? Eu acho que já na resposta anterior você já falou, Mas mas dá para a você... gente falar um pouquinho mais. Assim, eu, quando eu estou muito agitada, porque assim, eu faço karatê com vários senseis. Cada sensei ensina de um jeito. No karatê, a gente tem três exercícios que a gente faz todas as aulas. A gente faz o Kihon, o kata e o kumite. O Kihon é o treino dos golpes. A gente treina muito, muito, muito golpe até a gente ir para o kata. O kata é uma sequência de golpes. A gente tem 24 sequências de golpes, que é como se fosse uma coreografia. E todas as aulas a gente faz pelo menos 13 katas. E depois a gente vai para o embate, que é o comitê, que é para botar tanto que a gente aprendeu no Kihon, quanto a gente aprendeu no kata em prática, lutando com um colega. Então, assim, depende do dia. Já errei a mão nos três, já me machuquei nos três. Então, inicialmente, tem um professor, por exemplo, que quando começa a aula, a gente faz um momento de meditação e depois começa a luta. Depois começa a aula. Já tem outros professores que não, mas o que mais quando eu estou muito desregulada, a gente, quando aprende a lidar com a ansiedade, quando a gente começa a perceber mais nosso corpo, hoje eu estou mais agitada, hoje eu estou menos, eu tento meditar. Existem meditações de 3 minutos. Tem Sim, meditações de 20 minutos. Então, assim, quando estou muito agitada, eu tento meditar. Depende da frequência da agitação. Tem dias que eu vou para o karatê e ele não consegue me acalmar, mas o karatê em si, hoje, é o esporte, a atividade física que mais me acalma, mais me mantém no lugar. E ele reverberou para a vida, justamente essas sequências de enfrentar medo, porque a gente sente que no karatê cada um tem seu caminho, então cada um tem sua velocidade de aprendizado, e a gente aprende principalmente a se respeitar e a se proteger, porque o princípio do karatê é você se defender. E se defender é, inicialmente, se respeitar. É respeitar o seu espaço, o espaço do outro. E assim, é no karatê que eu acalmo minha cabeça. Assim. A musculação vem como complementar para fortalecer o corpo, porque com o tempo a gente vai percebendo que certos movimentos cansam mais, a gente não consegue fazer uma luta completa que cansa muito rápido. Até no kata a gente preciso ficar muito agachada, né? Agachada e eu não conseguia ficar muito tempo, ardia, e a musculação foi para fortalecer lombar, abdômen e pernas para eu praticar esse karatê de forma melhor. Praticamente faço musculação por causa do karatê. karatê, ele é uma metáfora para a vida, né? Porque Completamente. o que você descreve é justamente o movimento que deveria ser natural para a gente, de a gente olhar para a gente, ver como é que a gente está, de nos respeitar, de nos priorizar, para depois, com as nossas questões resolvidas, a gente estar estabilizado, digamos assim, dentro do Uhum. possível, a gente partir para fora, para o externo, priorizar as outras demandas. Porque como é que você pode oferecer para o outro aquilo que você não tem, né? Isso. E estabilizar passo a passo, né? É tanto que o karatê são divididos em etapas, que são as faixas. Então, você estabiliza numa faixa, depois fica um tempo naquela faixa. Aí você passa para outra faixa, avança, estabiliza naquela faixa. E é isso que a gente às vezes não faz, né? Vai avançando nas etapas e sem estar pronto também. É uma coisa de você se respeitar também. De você respeitar a sua etapa e estar no seu caminho. Ótimo. Como a prática regular tem ajudado você a lidar com estresse, ansiedade ou os desafios do dia a dia? Eu acho que você já falou sobre isso. Como eu citei anteriormente, graças à prática diária de exercício, hoje eu durmo melhor, como melhor, cuido melhor do meu corpo. Eu percebo melhor quando eu estou ansiosa. Aí tem dias que eu vou 2 vezes fazer Uhum. atividade, e tem dias que não dá tempo. E tá tudo bem. Falo, não, eu retomo amanhã. Isso, e eu percebo os dias que eu preciso. Eu falei, nossa, hoje eu preciso ir
fazer exercício, senão não vou dar conta do dia. Porque vai ser um dia agitado, vai ser um dia cheio, então é melhor que eu já esteja com a mente, já esteja dopaminada para enfrentar o dia. Então é assim que me ajuda, assim. E o autoconhecimento também é um elemento chave, né, nessa questão, porque você já aprendeu a fazer a leitura de seu estado interno. E isso Isso, faz diferença porque você tem o poder de escolher o que é isso. que você faz com o seu estado interno. Se é desconfortável, que rota você vai traçar para lidar com essa questão. A gente tem que prestar muita atenção no que o corpo diz, a nossa cabeça diz. E quando o corpo fala assim, vamos treinar, vai. Vai, escuta. Se não for intuição, é o hábito. Mas me diga uma coisa, é um processo. A psicoterapia Processo. também é um processo. Isso. Esse processo para você, até você chegar nesse lugar de conseguir fazer essa interpretação de como você está e fazer algo sobre, foi do dia para a noite, foi construído. Não, não tem muito tempo. Eu já faço terapia há 7 anos. O impacto foi mais forte na pandemia, que eu estava muito, foi um momento muito conturbado para mim. Eu tinha muitas questões. Eu tinha acabado de descobrir que eu tinha um transtorno de ansiedade generalizado. Foi um momento que eu estava com depressão profunda, porque a TAG tem isso, né? Tem episódio de depressão. E a gente não podia ir para a rua. Então, eu ficava treinando em casa. Todos os dias treinava em casa, com videoaula, com lives. Tinha live de tudo na época, né? E foi quando eu comecei a perceber a diferença que estava fazendo fazer terapia e fazer exercício físico juntos. Assim, foi quando eu percebi que realmente eu precisava gastar aquela energia, porque a gente não podia sair, né? E com o longo do tempo, a gente foi sendo liberado para sair, para a vida, mas a consciência mesmo eu tive nos últimos 4 anos. Que eu fui assim, principalmente o primeiro ano, o impacto que foi parar de tomar remédio. Isso já tinha 3 anos eu fazendo terapia, exercício com frequência, mas não era eu não amava ir para musculação. Então eu ia um mês, dois, depois não ia. Treinava todos os dias, uma época depois não treinava, ficava meses sem treinar dia nenhum. E eu escolhi o karatê, eu me apaixonei. Então é fundamental que a pessoa descubra um exercício que ela goste, que ela sinta prazer em fazer. Que seja yoga, que seja alongamento, que seja dança, que seja bicicleta, para que você não sabote seu processo. E Sim. eu fui percebendo, eu faço diário, né? Eu escrevo como é que eu estou me sentindo, como é que foi minha rotina. Ah, outro benefício que eu não falei, mas que melhorou muito. Eu não tenho mais enxaqueca. É muito raro eu ter uma crise de enxaqueca, assim. Antes eu ficava 20 dias consecutivos com dor de cabeça, era muito sério. E com acompanhamento, é, e com a rotina que você vai tomando porque é uma pirâmide, né? É esquema de pirâmide. Você começa a malhar, aí você vai no nutricionista, aí começa a comer direito, aí compra roupa de malhar, aí faz amiguinhos, aí baixa o aplicativo, e aí toda a qualidade de vida vai mudando. E assim, não foi de uma vez por outra, foi ao longo de muitos anos, assim. E assim, eu não sou um exemplo, mas eu acho que eu estou no caminho certo, porque o que a gente aprende na terapia é que não importa a velocidade, o que importa é a direção, né? Então eu acho que eu estou no caminho certo. E é muito bom, né? Você estar falando sobre essas questões, porque muitas vezes as pessoas buscam a psicoterapia pensando que é uma pílulazinha mágica, é um remedinho. Nossa, Vamos tomar aquela pílula ali e já vai tudo ser resolvido, mas é um processo, nem sempre vai ser confortável. O que vai fazer diferença é a constância, mesmo quando doer, exatamente. quando incomodar, mesmo sem vontade de ir. Vai ter dias que você vai sair assim com borboletinhas na cabeça. Nossa, foi muito massa! Mas é um processo e o encontro, o acesso com o confortável e desconfortável é inevitável. E tem dias que a gente sai destruído, assim. Mas o que eu acho mais importante que na psicoterapia, que eu já faço há muito tempo, é porque eu escolhi melhorar, não só para mim, mas para conviver com as outras pessoas. Eu via que eu estava me tornando uma pessoa difícil, eu estava dificultando muitas relações e eu sabotava muito as relações porque eu não achava que era boa o suficiente para estar passando por um momento bom, por exemplo, que eu não merecia estar passando por aquilo. Mas só foi com a terapia e tirando as camadas de dor e os enfrentamentos durante
todo o processo, né, que é gradual, não é lento porque a gente é povoado por diversos sentimentos e por várias experiências, e elas vão passando pouco a pouco por nossos olhos, e elas que mudam o que a gente é. E avaliar, por exemplo, experiências de criança quando a gente é adulto é dolorido, mas é a partir dessa experiência que a gente se torna quem a gente é. E é importante enfrentar e confrontar e participar de novo desses momentos para a gente entender o que está acontecendo na nossa vida, no momento atual. E não é fácil, não é uma tarefa fácil, é pesado. Tem dias, como você disse, que a gente sai sentindo a Mulher Maravilha, com boleta no estômago, e às vezes, assim, ansioso para que aquele dia chegue, e outros momentos a gente está ansioso para que não chegue, porque vai tirar, porque a gente vai errar, vai cometer os mesmos erros e falar assim, poxa, eu vou ter que contar de novo com meu psicólogo que eu fiz isso aqui de novo. Por que que eu estou repetindo isso? Só que, e outra coisa que é importante na terapia, que a terapia as pessoas acham que é só aquela hora. Não, a gente reflete durante toda a semana, então até o próximo encontro com a psicóloga, que aquilo vai passando na cabeça, a gente começa a se olhar diferente, a ver nossas ações diferentes e a ter, estar mais presente nas nossas ações e fazer a atuar na nossa vida com mais verdade. Eu não estou achando a palavra certa, mas você faz com mais. Você sabe o que você está fazendo e por que você está fazendo. Eu não sei o termo agora que sumiu da minha cabeça, mas a gente faz a gente erra, mas sabe por que está errando. Ó, eu estou fazendo isso aqui errado. Antes você vive muito no automático, vai só fazendo as coisas. Aí com a terapia você começa a se ver como um ser praticante, atuante, né? Você não vive a Deus dará mais, você vai se vendo como ator da sua própria vida, assim. Perfeito, Enfim. Mas eu gosto muito de fazer terapia. perfeito. Muito mesmo. Não posso nem adentrar. Vamos para Vamos passando, senão vai passar do tempo. Vai lá. que você não está com muita vontade de treinar, mas acaba indo mesmo assim. O que te motiva a continuar e como você se sente depois? Sim, tem dias que tem desculpa para tudo. Ah, eu dormi tarde ontem, eu tô com preguiça, tá frio, hoje o dia tá cheio. O que me motiva é pensar. Um truque que eu fiz é ter um Ginhertz. É um grupo que a gente aposta quem vai mais para academia. Eu falei, eu não posso cair no ranking, eu tenho que estar liderando. Isso me motiva, né? A fazer exercício. É um jeito que eu achei de me motivar. Mas principalmente o resultado que eu vi. Eu fiz um antes e depois, do corpo, como é que mudou, isso me motiva. E eu sei como eu vou sair. Eu sei que eu vou sair bem, eu sei que vou sair animada. Eu sei que tem dias que eu não tô afim mesmo. E tem dias que eu me permito falar assim: olha, hoje eu não tô afim, hoje eu não vou. Amanhã eu Uhum. volto. Só que eu nunca deixo passar 3, 4 dias sem, porque é difícil você manter um hábito. Então, assim, é importante que o corpo não acostume a não ir. Então, um dia você ir porque você está passando mal, acordou tarde, ou teve uma noite ruim, beleza, mas evitar que saia da rotina, a malhar, pelo menos se propor a treinar, fazer esses planos 3 vezes por semana. Isso daí é um processo de consciência, né? Você tem Sim, a possibilidade de escolher, né? Se você não vai em um dia que você não está bem, de fato é uma coisa. Mas quando você percebe que está indo pela via do boicotar o exercício físico, é diferente. isso. É bem interessante a sua fala nesse sentido. E zero competitiva, né? Zero Não, competitiva. não, não consigo. Tem que ser. A gente tem que se motivar de um jeito, esse foi um jeito ótimo que eu achei. E eu sempre gostei de competir, sempre ter vida com esporte, eu achei que ia funcionar e funcionou. Aí tem um chat lá, a gente fica de pirracinha um com o outro e não sei o quê. Super funciona. E é ótimo meio para socializar também. No decorrer do seu processo, eu já observei que você posta algumas fotos no treino, na academia, fazendo karatê. Você já pensou que essas fotos, uma movimentação aparentemente despretensiosa, pode ser despretensiosa da sua parte, você já pensou que pode ser uma forma de estar motivando, né, outras pessoas a praticarem atividade física? Sim, por isso que eu posto. Inicialmente era despretensioso. Eu botei uma meta para mim e comecei a postar 1 dia, 2 dias, 3 dias e tal. No dia que eu não postava, o pessoal cobrava. Oi, você não postou hoje? Você não foi treinar hoje?
E aí tive feedback de algumas amigas minhas também, falou assim, se ela foi, eu vou também. Ó, ela já postou que foi, então eu vou. Então, por isso também, que sim, no meu grupo de 15 pessoas que prestam atenção nisso, eu motivando duas, assim, poucas pessoas visualizam que meu perfil é fechado, né? Mas eu vi, tenho feedback constante de minhas amigas que postam que quando eu vou também. Inclusive amigos também que falam assim, vê que eu vou postar na rotina que eu tenho, com tanta coisa que eu faço, ainda assim arrumo um jeito para treinar. Ainda falo assim, ó, quando eu quebrei o pé agora, que eu não tô indo, ó, aí muita gente mandou, mas não deixa de malhar, você estava no ritmo bom. Então eu acho que é legal. Então eu vou continuar postando. Assim que eu voltar, vou continuar postando, porque eu acho que é um jeito de motivar, assim. Uma influência, né? A micro-influência, né? Se pudesse dar um conselho para as mulheres que está começando agora e quer melhorar não só o corpo, né, mas também a saúde mental, o que você diria? Aqui você vai ter o espaço para falar, né, como é que você articula a importância dessas duas instâncias no desenvolvimento, né, de cada mulher que está nesse caminho de olhar para si. Eu acho que é muito importante, assim, se exercitar. Inicialmente, hoje eu entendo o quanto é importante para a saúde mental. Então, assim, a saúde mental é uma preocupação mundial, principalmente depois da pandemia. Então, eu acho que, principalmente para a saúde mental, é importante a gente se exercitar, cuidar do corpo, porque assim, a gente está envelhecendo cada vez mais tarde. Então, a gente vai trabalhar até 80 anos. Então, já que a gente vai viver mais, que seja com qualidade, né? Que a gente consiga sentar no banco, consiga se levantar, consiga subir no ônibus, consiga subir uma ladeira, fazer uma compra, ter autonomia. Que meu medo muito é perder minha autonomia. Então, e a gente tem um histórico na família, né? De diabetes, de pressão alta e etc. E isso começou a me preocupar. Que eu vi jovens, nossos primos mais jovens, já com problemas sérios de saúde. Eu falei, cara, eu quero envelhecer bem. Então, vou começar a cuidar da parte principalmente e do corpo. A outra coisa que, para mim, tem mudado também é por causa da aparência mesmo, da autoestima, porque os hormônios que são liberados durante o exercício físico e depois fazem muito bem para gente. E o corpo mudar, você se ver bem no espelho, não tô pregando para você ser super magra, não, porque na vida que a gente tem, a gente se compara com as influências que tem quem cozinha, quem limpa a casa, quem, e etc. Não, eu tô falando de pessoas com corpos normais, pessoas com vidas normais. Quando você vê que você consegue pegar um peso, que você consegue se sentar, que você para de ter dor na lombar, que você já não tem enxaqueca, para mim fez toda a diferença, assim, na autoestima, porque também estava acabando com minha vida social, não sei porque estava com dor de cabeça, qualquer exercício me cansava, eu não conseguia ir para a cachoeira que voltava exausta, hoje já vou com mais frequência e dói menos. E também no físico de me vestir as roupas que eu não vestia antes, porque a medicação faz com que a gente engorde, né? A medicação geralmente retém muito líquido e a gente perde um pouco do controle da alimentação. Então, no processo da medicação, engordei 14 quilos. Eu me acho mais bonita hoje, mais rechonchudinha, mas alguns pontos estavam me incomodando, e principalmente preocupação com a saúde, de estar com muita gordura no corpo, pressão alta, diabetes, é uma forma de controlar, para que no longo prazo não seja um problema muito sério. E para Sim. mim tem outro ponto, que é como eu trabalho de home office, é uma forma de socializar. Eu saio muito pouco de casa, então eu sou obrigada a ver pessoas todos os dias na academia e tento ser simpática. Chega lá e conversar com as pessoas, dar um bom dia, etc. Não é só séria, para também aproveitar aquele momento e ver pessoas diferentes além das pessoas do meu trabalho, porque também moro só, né? Então, é isso tudo. Sim, sim. Uma coisa que você iniciou falando também é a questão de você ter engajado em alguns grupos, né? Sim, Que é uma forma de você socializar e construir uma rede de apoio, de uma conexão que nós, seres humanos, temos a necessidade de interação, de sim, conexão, seres sociais e grupais. isso. E então, como foi para você essa movimentação no sentido de se engajando, se conectando em alguns grupos para dar conta de morar também longe, distante de todas as pessoas da família, né? Começou porque eu vim para cá e eu saía com o mesmo grupo de amigas.
E eu, como era recém-chegada aqui, elas foram convidadas para um casamento e eu não fui, porque eu não conhecia a noiva. E aí eu Uhum. falei, ué, o que que eu vou fazer? Aí foi a época que eu pensei, falei, cara, eu tenho que fazer mais amigos. E eu comecei a perguntar, mas o que que eu gosto de fazer? Porque eu tinha 3 meses, mais ou menos, aqui, 4 meses aqui em Belo Horizonte, tinha acabado de voltar do Rio. E eu tô assim, mas o que que eu gosto de fazer? Aí eu fui procurar onde tinha aula de dança de forró, fui procurar grupo de crochê e tricô, se algum lugar tinha aula. E aí eu descobri que existia um grupo que se reunia para fazer crochê nas praças aqui em BH. Entrei na aula de dança de salão para ver como a galera ia para o forró. Eu fiquei meio com vergonha de ir sozinha para o forró primeiro, que minhas amigas não gostavam. Aí eu comecei a fazer grupos, amizade com grupos diferentes. Durante a dança, durante a aula de dança que eu fiz aula, fui bolsista na escola de dança, eu conheci um grupo de salsa e que teve contato com o bloco de carnaval, e daí eu fui para o bloco de carnaval também, e também, então eu consegui ampliar, comecei a aumentar a minha rede de relacionamentos para que pelo menos eu tivesse uma opção de socializar por final de semana. Ou eu ia sair com essas minhas amigas, ou sair com o pessoal do grupo de crochê, ou saía com o pessoal da salsa, ou saía com o pessoal do bloco. Fui montando várias redes e agora tem o pessoal do karatê. Porque como eu trabalho, antes tinha o trabalho, tinha o pessoal do trabalho, mas não gostavam muito de misturar as coisas, separar trabalho de vida social. E hoje eu trabalho 100% home office, então eu não tenho uma turma do trabalho. Meu time não está aqui, então eu não tenho happy hour. Mas consigo manter esses grupos assim, e esses grupos foram desdobrando em outros grupos, e foi assim que eu consegui socializar, montar um time assim, que eu nunca estou parada, sempre tem uma coisa para fazer, sempre tem um aniversário, um ensaio, um encontro todo final de semana. Ótimo, Isabela, agradecer, porque assim, a sua fala foi extremamente pertinente, né? Fica muito claro que a atividade física, ela não é, nunca será somente uma questão de estética, né? Não, nunca vai ser. Ela tem uma função enorme em nosso corpo, em nossa saúde mental, né? E passa aí por vários aspectos, as relações, a construção, vinculação com outras pessoas, que impacta na nossa saúde mental, né? A produção de hormônios que funcionam como remedinhos naturais, né? Sim. Então, muito obrigada por sua participação, tá? Mais alguma coisa que você queira falar hoje? Só falar, meninas, continuem se encontrando. Esse encontro é muito importante para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito felizes nisso. Multiplique a ideia. Espero que outros grupos e outros bairros façam a mesma coisa que vocês estão fazendo. Foi um prazer, muito obrigada pelo convite e a gente se vê no Instagram. Tchau, tchau! Tchau, boa noite.